Alô, alô, começar uma live extremamente improvisada a partir de uma pergunta de um colega, de um story que eu fiz agora há pouco, não, agora há pouco não, já deve ter umas 2 horas, então só esperando o pessoal entrar aí. Boa noite, Rúbia, boa noite, doutora Daniele, Sombra, olha aí, a doutora Daniele também está por aí. Alô, Chandler, poxa cara, esse nome tá difícil aqui, mas tá tudo certo. Marcela Carvalho, e aí galera, tudo certo? Boa noite, vamos fazer uma live meio improvisada aqui e eu vou falar sobre construção de laudo, especificamente de um story que eu postei, sei, 1 hora e meia, 2 horas atrás, e que um dos colegas que é aluno lá da formação SG Master, ele me perguntou, boa noite Daniel, boa noite, Iônico Lasgui, rapaz, como é que você descreve os nomes assim complicados? Mas enfim, vamos lá, ainda mais eu aqui com essa lente que não tá mais legal, tá precisando trocar a lente também. O óculos tá bom, mas a lente não tá muito boa. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então é o seguinte, aqui atrás de mim tem o meu famoso notebook do século passado, aliás, século retrasado, e eu vou falar a respeito de uma postagem, repetindo, né? De uma postagem que eu fiz de um ajuste de imagem, boa noite, de uma postagem, de um exame que eu fiz de um homem de meia idade, em que ele tinha uma massa muito grande, segundo ele, de uma evolução aí de 2, 3 anos que ele vê aquilo desenvolvendo. Boa noite. Charles, agora sim, Charles, agora eu consigo entender seu nome. Pois é, aí essa massa, ela foi, segundo ele, foi evoluindo durante esse tempo, durante alguns anos, e a história é muito peculiar. Ele fala que há 18 anos, eu perguntei, mas como que evoluiu? Ele fala que há 18 anos ele sofreu um acidente, se eu não me engano, automobilístico, e depois tinha uns vidros, uns cacos de vidro que ele foi tirando e tudo, e passado esse tempo ele começou a perceber essa evolução. E eu imaginei que eu ia encontrar um abscesso, alguma coisa nesse sentido, e aí ele deitou para fazer o exame, o pedido era ultrassom de coxa, e quando eu me deparei, realmente era uma massa muito volumosa na coxa esquerda, na face lateral, próxima do quadril, e quando eu toquei com o equipamento, com o transdutor, extremamente endurecida, uma massa pétrea mesmo, sabe? E a minha surpresa foi que realmente não consegui ver nada. No Stories que eu postei, o meu objetivo foi falar sobre ajuste de imagem, sobre o ajuste de frequência que eu usei para melhorar a minha abordagem ali. Porque no preset do aparelho que eu usei um transdutor linear, ele abriu com uma frequência de 12 MHz. Que é a mais alta daquele transdutor. E a única coisa que eu via era a superfície dessa massa, nessa face lateral. E uma superfície lobulada, né? Não era espiculada, ela era lobulada. E ajustando a frequência, aí sim eu consegui ver um pouco mais o interior, aí se caracterizou por uma massa sólida. No Doppler, mesmo no Power Doppler, não aparecia nenhum fluxo, então imagino que um fluxo muito baixo, de velocidade muito baixa ali dentro daquela massa, mas o meu objetivo foi determinar mais ou menos aonde aquela massa estava e até onde ela poderia ir. Infelizmente, por esse modelo aqui de live, eu não vou conseguir mostrar essas imagens para você, até porque eu estou fazendo aqui bastante de improviso também, já estou saindo para ir para academia, mas isso não importa. Aliás, hoje descobri que eu estou com uma hérniazinha de disco, estou com uma dorzinha ciática bem enjoada,
2022 me recebeu com isso daí, mas não tem problema não, bora pra frente, vamos pra academia, vamos fazer uns exercíciozinhos mais com tranquilidade, vamos adaptar, e aí vou começar a fazer um tratamento e vai ficar bom, sem dúvida, se Deus quiser. Mas enfim, então, aí diante dessa minha postagem, que eu falei a respeito da frequência, como que eu melhorei, que foi agora no Stories, inclusive na hora que a gente for editar esse vídeo, se você estiver vendo editado, eu vou pedir para o nosso editor colocar ali a imagem do ultrassom também. E aproveitar, vou inverter a tela, né, por conta do que eu vou escrever aqui, vai sair invertido, mas eu vou fazer mais desenho, né? E esse colega, o Dr. Caio, que está ali no SG Master, ele me perguntou como que eu descrevi essa imagem. E aí que eu me toquei, falei, puxa, tem tudo a ver, faz muito sentido a gente procurar saber como descrever essas lesões mais desafiadoras, mais incomuns. Foi até uma postagem também que eu coloquei, eu acho que hoje mesmo saiu essa postagem, que eu estava falando de uma outra lesão, e eu vou usar a mesma técnica que eu usei nessa postagem, que era de uma cicatriz complicada. Eu vou usar a mesma técnica para descrever essa massa que eu estou falando com vocês hoje, porque quando ele me perguntou como é que você descreveu, eu não lembro. Eu sinceramente não lembro como eu descrevi, mas eu sei reproduzir aquilo que me passou na cabeça na hora. E talvez agora, com mais tempo, com mais tranquilidade, desenhando, porque é essa metodologia que eu vou usar aqui, vou estimular que vocês eventualmente até façam, porque a gente faz um exercício mental de reproduzir a imagem na cabeça e ir descrevendo essa lesão a partir daquilo que a gente viu, né? Já que a gente faz as imagens em fatia, é o tal famoso pensamento 3D que eu gosto de falar, que a gente precisa criar na cabeça para ter essa consciência daquela lesão, para poder ter uma descrição favorável e que traga ao médico solicitante uma certa uma clareza daquilo que está sendo escrito, que ele consiga ler e visualizar aquela lesão dentro das possibilidades da nossa abordagem, né? Então, assim, trazer essa visualização, né? Mentalizar a imagem a partir de algo que vem escrito. E isso é uma arte também, né? Isso aí é um dos pilares fundamentais ali para a gente ter um exame de excelência. Quando a gente busca ser um bom profissional em ultrassonografia, a parte de dar laudo é extremamente importante que a gente consiga transmitir aquilo que a gente viu, senão vai ficar um negócio capenga, né? A gente pode ter visto muito bem, ter identificado a lesão muito bem, mas na hora de descrever aí acaba atropelando. Então é um exercício legal. E essa técnica que eu gosto de fazer eventualmente é que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá legal? Então eu vou pegar aqui uma canetinha e vamos começar a desenhar a imagem que eu vi no exame, tá? Deixa eu ver se essa distância tem umas sombras, desculpa, viu? Porque realmente eu tô aqui no improviso mesmo, mas eu acho que eu consigo desenhar. Só posso desenhar aqui para cima, mas vai ficar bom, tá? Então é o seguinte, era uma massa muito grande no quadril, na face lateral da coxa pegando quadril, tá? Então, ó, vamos considerar que eu estou posicionando o meu transdutor longitudinal na face lateral da coxa, já chegando próximo da articulação coxofemoral, ok? Então o que eu via era pele, aqui ó, pele, tecido subcutâneo, aqui já vem músculo com seu padrão característico estriado, só que e aqui embaixo eu ainda consegui ver a superfície
do fêmur, tá? Que eu vou colocar aqui com um preto mais escuro. Tá ficando um pouco claro, né? Deixa eu ver se eu... Aqui a superfície da pele e aqui o fêmur, tá? Mais ecogênico, né? Em determinado momento, na hora que a gente vai trazendo o transdutor mais para aqui tá a cabeça, né? Mais para a parte da cabeça do paciente, mais para apical, em determinado momento esse contorno do fêmur ele afunda e já fica um pouco tênue, tá? Eu já não consigo ver bem ele. E esse padrão estriado eu também perco, porque aqui começa a aparecer uma massa muito grande, levantando um pouco a superfície da pele, tá? Que é inclusive o que a gente tocava, ela era realmente convexa, então fica difícil até de botar o transdutor todo coaptado, mas uma massa muito grande em que, e lobulada, tá? Perdão, ela tinha uma certa lobulação, e um contorno, porque aqui meu desenho eu não vou conseguir reproduzir, mas um contorno com os limites não tão nítidos assim, tá? Mas a gente conseguia, até determinada profundidade, dar uma certa definição de onde ela estava terminando, ok? Então, essa massa, ela aprofundava e eu não conseguia ver mais essa porção mais profunda, mesmo colocando frequências mais baixas, tá? Porque quando eu comecei com a frequência de 12 MHz, isso aqui ficou muito nítido, né? O contorno, essa lobulação toda, mas na hora que eu boto, eu não conseguia ver a partir da superfície, não conseguia ver adiante. Com a frequência mais baixa, aí eu consegui ver melhor a ecogenicidade da massa propriamente dita. E aí, como descrever isso, né? Então, a primeira técnica que eu acho que é interessante a gente fazer quando a gente se depara com uma lesão que não é frequente, uma lesão que traz uma certa dificuldade da gente caracterizar ela de uma forma mais imediata, por exemplo, um nódulo. Se fosse um nódulo aqui, talvez fosse mais simples, né? Se fosse um cisto, uma coisa mais simples. Mas embora mesmo essas lesões, se você quiser também, bacana, pode usar essa técnica também de desenhar. Porém, nesse caso aqui eu achei muito interessante, na hora de transmitir agora para vocês aqui, usar essa mesma técnica, tá bom? E aí o que acontecia? Essa massa, ela tinha essa localização lateral, ela era muito volumosa, ela era sólida, ela tinha um contorno lobulado, tá? Não confunda contorno com limites, tá? Então, um contorno lobulado e os limites tênues. Ela não tinha como eu desenhei aqui, na verdade, ela não tinha uma definição tão precisa com a musculatura normal adjacente. E eu tinha essa perda de continuidade da superfície óssea do fêmur, ok? Além disso, eu não consegui ver mais a profundidade da lesão. E a partir daí, como é que eu vou desenvolver essa descrição, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de descrever qualquer lesão é caracterizar do que se trata, né? Então aqui eu trato de uma massa, ok? E depois de caracterizar o que é a lesão, se é uma massa, se é um cisto, enfim, se é uma coleção líquida, enfim, é interessante que você diga onde ela está, porque a partir daí todo o nosso raciocínio vem em cima de uma massa e de onde ela está. Então fica muito mais fácil para quem lê começar a entender do que se trata, tá bom? Tem uma... Ah, tá legal, tem uma solicitação aqui. Doutor, eu não sei, doutor Camilo, eu vou segurar um pouquinho só para eu seguir a linha de raciocínio aqui,
tá legal? Mas então, eu tenho uma massa sólida e eu vou incrementar um pouquinho antes de dizer aonde ela está, porque eu acho que é muito relevante a gente, nesse caso, dizer que trata-se de uma massa volumosa ou bastante volumosa, enfim, aí depende um pouco também do padrão de como cada um gosta de descrever. Então, nesse caso, eu vou descrever como uma massa sólida, volumosa, localizada na face lateral do quadril esquerdo, que era o caso, tá? E a partir daí eu vou dar as características. Eu posso falar um pouco diferente? Sim, sem dúvida, eu posso falar um pouco diferente. Eu posso falar volumosa, massa sólida no terço superior da coxa esquerda, na face lateral do terço superior da coxa esquerda ou na face lateral do quadril esquerdo. São nuances de localização, aí depende muito ali na hora que você está interpretando qual seria a melhor localização, tá? Só um detalhe, eu não consegui perceber se havia comprometimento de articulação a partir dessa lesão, tá? Porque realmente eu não consegui profundidade adequada para identificar esse tipo de detalhe, responder essa pergunta, tá? Eu orientei inclusive para fazer uma TC, uma ressonância, por conta de condição financeira do paciente. Eu achei que interessante pedir uma TC e não falar nem ressonância, pelo menos ele vai ter uma resposta, uma condição melhor de fazer a continuidade da investigação, tá bom? Senão a gente assusta com questão de valor e o paciente vai embora e sei lá o que era isso daí, né? Eu fiquei preocupado de ser realmente um sarcoma, né? Partindo já para diagnóstico, mas enfim, nosso objetivo aqui agora é descrição, ok? Então, uma massa sólida, volumosa, localizada na face lateral do quadril esquerdo, e a partir daí vamos falar de características da massa, ok? Toda lesão sólida, toda lesão expansiva, a gente tem que pensar primeiro, tem que pensar também, puxa, fiquei sem tinta, vamos para o vermelho aqui, a gente tem que falar de contorno, perdão, está invertido aí, está pequenininho, mas é só para eu organizar minhas ideias aqui, contorno, limites, e algumas características especiais, caso tivesse, tá? Características especiais e o que ela determina em estruturas adjacentes, tá bom? Então bom, enfim, depois a gente termina isso daí. O que determina, tá? Só para a gente organizar as ideias. A gente vai respondendo esses tópicos. Massa sólida, volumosa, na face lateral do quadril esquerdo. Tem que falar da ecogenicidade, certo? Ela era mais hipoecogênica, então a gente pode falar massa sólida, volumosa, na face lateral, hipoecogênica, de contorno é um só, tá? Eu tenho um contorno, tá? Exceto se forem mais de uma lesão, aí você vai ter um contorno de várias imagens, então são contornos, mas no caso era uma massa, então é um contorno lobulado com limites parcialmente definidos, ou se você quiser dizer, com limites predominantemente indefinidos ou imprecisos, ok? Não tinha calcificação, não tinha coleção líquida, ela era quase que homogênea, ela tinha um padrão que se perpetuava em toda a imagem, então ela tinha uma tendência à homogeneidade, tá ok? Embora eu possa suprimir essa informação, mas se você quiser colocar, predominantemente homogênea, tá? Hipoecogênica, homogênea, de contorno lobulado e limites predominantemente imprecisos.
E aí não tinha características especiais, determinando o quê? Determinando perda da continuidade da superfície óssea do fêmur, ou perda da continuidade do contorno do fêmur, tá? E para não repetir contorno, porque a gente já falou da massa, talvez essa não seja a melhor abordagem, mas determinando perda da continuidade da superfície do fêmur e do padrão estriado habitual da musculatura adjacente. Se você conseguir determinar o padrão da lesão e o que ela determina em estruturas que estão próximas, tratando-se de uma massa volumosa, fica muito mais claro para quem está investigando ter essa noção mental, mentalizar essa imagem, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês era essa clareza do passo a passo de descrever algumas lesões mais desafiadoras, como no caso era essa imagem, tá? Eu vou tentar escrever mesmo a frase, mesmo que fique ao contrário aí para quem está me assistindo ao vivo, me perdoe, mas depois a gente corrige isso na edição. Mas nesse momento a gente vai começar a descrever o passo a passo aqui da frase, porque foi a pergunta que o colega me fez e eu quis responder dessa forma, sabe? De uma forma que meio que over delivery, né? Não simplesmente mandar uma frase pronta, mas trazer uma metodologia para que você possa, a partir daqui, começar a pensar em como descrever outras tantas lesões que vão aparecer e que são tão diferentes. Bacana? Então vamos lá, porque só falando acaba que a gente se perde, tá? Então lembra dessa imagem. E uma coisa interessante é dizer também, a gente pode colocar isso no laudo, e não precisa ser uma frase só, tá? Você pode fragmentar essa descrição em algumas frases, até no mesmo parágrafo, não tem problema, porque vai tudo se conectando, desde que você tenha uma redação ali que faça sentido, tá bom? Então fica interessante também falar que não houve possibilidade de definição das porções mais profundas da lesão, tá? Por condições inerentes ao método, tá? E aí indicado complementar com tomografia computadorizada ou ressonância magnética, no caso com contraste vai ser importante, tá bom? Para esclarecer melhor a lesão, tá bom? Então vamos tentar escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo, ó, massa sólida, volumosa, localizada na face lateral do quadril esquerdo. Se por acaso eu esqueci de alguma coisa, depois eu volto, tá? De contorno lobulado e limites predominantemente imprecisos ou mal definidos, tá bom? Imprecisos. Poderia dizer que sem calcificações, sem cistos, eu prefiro, pode botar aqui, ó, homogênea, tá? Falando homogênea, já fica implícito que não tem calcificação, que não tem cisto, enfim, a gente consegue reduzir um pouco mais.
ou suprimir isso daqui, mas aí gera aquela dúvida, será que a massa tinha calcificação interior? Não consegui ver, até onde eu consegui avaliar a lesão, aquele padrão não tinha calcificação, tá bom? Homogênea, e aí eu vou dizer o que tinha, o que determinava em estruturas adjacentes, tá? E eu não quero sair muito aí da imagem determinando perda perda da superfície do fêmur, da perda de continuidade, né? Fica melhor, sabia que tinha uma coisa errada. Perda de continuidade do fêmur ou da superfície do fêmur e do padrão estriado da musculatura local. Maurício, e a medida? Tinha medida? Extremamente complicado de medir uma lesão dessa, tá? Eu acho que até a gente perde um pouco o sentido da gente falar medida, porque eu teria que supor uma medida, porque realmente eu não conseguia ver porções mais profundas, então ficou muito complicado de eu chegar e determinar um volume ou um diâmetro daquela lesão. E aí você pode entrar numa segunda frase e falar porções mais profundas da lesão descrita, não determinadas por dificuldade técnica inerente à ultrassonografia, inerente ao método. Ou seja, você está dizendo que teve limitações na sua investigação por conta da metodologia que foi a ultrassonografia, metodologia diagnóstica. E aí você vai concluir como uma massa com um aspecto neoplásico, sim, e indicado complementar com tomografia, etc. Então, você esclarece exatamente o que você viu, não adianta inventar, tá? Todos os métodos vão ter ali suas limitações, às vezes as limitações estão em nós mesmos, né? De definir ali a anatomia precisamente de onde está, por exemplo, se você quisesse falar, não era o caso, porque realmente é uma coisa que pegava a superfície inteira da coxa, mas se você quisesse definir ali, qual músculo está, então você vai ter que entender um pouquinho mais de anatomia para poder definir a posição certinha. Aí você pode ser um pouco mais preciso, não nesse caso, porque aí já passa por todos os planos, já vai embora. Comprometimento ósseo nessa lesão estava muito nítido também. Então isso daí eu acho que com uma metodologia de descrição que é curioso, mas é uma coisa que quando eu criei a formação USG Master, eu comecei a pensar em como que eu fazia para dar meus laudos. E eu comecei a seguir um passo a passo e vi que realmente dá para transmitir isso, de como a gente desenvolve laudo, né? Como a gente desenvolve o raciocínio para escrever. E nesses casos, quando a gente pega uma lesão complexa e fora do comum, quando a gente desenha, aí a gente consegue trazer um pouco de luz para seguir ali na descrição.
né? E como eu falei lá no início, a descrição de laudo, às vezes a gente deixa meio de lado, né? Acha inclusive que é uma coisa que não dá para estudar. Dá sim para estudar, é só você tentar criar uma metodologia para fazer isso, porque é extremamente importante, tá? É o laudo que vai te ligar, vai ligar o que você viu, a sala de exame, com a vida do paciente, que vai ligar aquele momento único, exclusivo, que ninguém mais vai ter acesso àquilo, com o médico solicitante e todo o encaminhamento que o paciente vai seguir a partir daquele momento. Então, uma boa descrição certamente é fundamental para estar incluído ali na excelência da ultrassonografia, né? E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai chegando numa maestria, né? A maestria nada mais é do que você ter um desenvolvimento de uma atividade quase que sem pensar, quase que automática. As palavras, no caso do laudo, as palavras vão fluindo porque você já está acostumado a usar determinadas palavras, está acostumado com uma estrutura de raciocínio, assim como eu falei, começa com o que você está vendo e onde está. A partir daí, se você quiser falar da ecogenicidade primeiro, depois do contorno, depois do limite, vai ter pouca influência no entendimento. Então, é muito legal que a gente consiga ter essa clareza de pensamento também na hora do laudo, tá legal? E falando em maestria, vocês vão me ouvir falando muito sobre isso ainda esse mês. Eu quero trazer para vocês como desenvolver isso, né? Como desenvolver essa maestria, não só no laudo, mas também na hora de executar qualquer exame, porque às vezes eu vejo o exame dos colegas que poderia estar tão melhor apresentado, eu não sei, às vezes as fotos ficam meio capenga, e a impressão que dá é que quando você vê uma foto meio capenga, a impressão que dá é que o exame também não foi adequado, e às vezes não é verdade. Às vezes o sujeito aborda bem ali, vamos dar um exemplo, aborda bem o rim, examina bem o rim, mas faz uma foto ali meio que de qualquer maneira. Mas a impressão que passa é que todo o exame foi feito de qualquer maneira. E aí não é legal, né? O que eu prego e o que eu, principalmente nos últimos anos, é que a gente tem um pouco mais de capricho ali na hora de fazer a foto, inclusive quando você capricha para fazer uma foto, você acaba se dando condição de examinar melhor o órgão. E aí seu nome está ali embaixo, né? Então, vamos cuidar pelo menos do nosso nome, né? Porque quando a gente bota ali uma foto mais ou menos, aí o colega vai olhar e fala assim, puxa, doutor fulano, não sei nem se fez o exame direito, né? Então é isso aí que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá? Essa metodologia aí de fazer laudo para imagens mais complexas. Desculpa aí o improviso, tá com coisa meio trocada, a iluminação não tá muito legal mesmo não, mas aí o recado tá dado e eu vou já respondendo ali o Caio. Caio, depois é só seguir o passo a passo aí para você também desenvolver seus laudos, tá bom? Não reparei se você está aqui na live, mas bacana. Gente, então, legal, vamos preparar que agora eu vou dar aquela malhadinha diária. Grande abraço, boa noite para vocês. Tchau, tchau. E obrigado pela presença.